Tudo bem então? Uma viagem para ver, tirando a chuvinha, né? Que atrapalha um pouco, fica um pouquinho umas fotos assim, com as mãos erguidas, para verificar se empolgado na noção, ainda mais ouvido do que elas dançam, tá? Então vamos fazer mais ou menos assim, no ritmo da música. Juliana, para a gente fazer ele, a 3, para a gente dar uma olhadinha com o pessoal, nas palmas. Não, vamos para a gente, né? Nossos técnicos de som vão ver as fitas lá. Então, a primeira convenção das 5 divisões do distrito de Catanduva. E para dar início, fazer a abertura, gostaria de chamar o nosso companheiro Leonardo Jacob, da DR de Novo Horizonte. Todos bem? Para dar abertura a esta convenção, falarei sobre as datas importantes deste mês de outubro, que são 2 de outubro, Dia da Paz Mundial, quando o presidente Queda faz a primeira viagem em 1960. E agora eu vou declamar o lema do distrito Catanduva. Com Itaidoshi, espírito de gratidão, vamos criar grandes valores humanos indispensáveis para o século XXI. Com essas palavras, declaro aberta a primeira convenção do distrito Catanduva. Muito obrigado e desejo a todos que aproveitem ao máximo essa convenção. Pode virar. O tesouro do corpo refere-se basicamente à sua saúde e ao bem-estar físico, e o tesouro do coração refere-se ao desenvolvimento espiritual e ao aprimoramento do caráter. Em relação a esses dois conceitos, há 2 pontos a serem ressaltados. O primeiro é que o budismo de Nichiren Daishonin sempre visa o progresso em todas as circunstâncias.
Apresentando o bastão, vai. Elias e Valdinei em combate. Meu pai andava armado de revólver e faca. Há pouco tempo que ele parou, né? Tanta gente ficava aconselhando. A gente veio desse, pessoal. Então, tanto o Kung Fu pra mim não tinha muita importância. O que eu gostava mais era andar armado, né? De faca. Então, foi praticando, daí a pouco, né? Então hoje, né? Eu posso dizer assim, eu obsolei, né? Falando essa matéria que você trouxe. Então foi um grande tempo assim, andar armado, né? Sair da roça, né? Não que eu gosto de trabalhar, eu gosto de trabalhar para na roça, né? Mas hoje eu tenho assim de profissão, que se eu não quiser voltar para a roça, tá bom? A minha parte é só muito obrigado. Já que eu vou começar, né? Tanto para sentar, né? Fez assim, aquela meditação. Eu tenho certeza que houve algumas falhas, sabe? Mas eu tenho certeza que vai melhorar. Na próxima, eu tenho certeza que nós vamos ver melhor, né? Espero que vocês tenham gostado. Bom, dezembro, né? 10 anos, 12 anos atrás, ainda era cozinha do show também, né? Então, na época, o meu distrito tinha 5 comunidades. E foi até a minha oficina, né? Cumprimentar ele, passou assim na mata que ele estava trabalhando, cumprimentou, incentivou, falou algumas palavras, não falou muito porque ele estava trabalhando. Eu não sei se ele entendeu ou não entendeu. Mas eu acredito que ela fez isso para poder enfiar daí né? Então eu estava comentando com o presidente e nada é por acaso.
E elas estão fazendo uma reunião assim, num local bastante grande, com pouca gente, né? Mas com... E hoje eu posso estar aqui falando diante de todos, escutando também falar todas as palavras, para a gente sentir realmente que mudou tudo na nossa vida. Então, eu tenho um ditado que o povo brasileiro costuma muito dizer: santo de casa não faz milagre. Santo de casa no budismo faz milagre, sim. Tá ok? Então, que é um fundamento para a cooperação dos irmãos. Bom, eu não tenho tanta experiência para eu poder, né, gente? Bom, é com muita alegria que estamos realizando esta convenção das 5 divisões, sendo a primeira convenção após ter fundado o distrito de Catanduva. Então, daqui de Catanduva eu já conheço há muito tempo. E já faz uns 8 anos atrás, talvez 10 anos atrás, porque eram pessoas bastante veteranas, mas que ainda não tinham aquele ímpeto, aquela força realmente de se levantar. Tá? Então, aquela oportunidade de conversando, incentivando esses companheiros, e realmente, para ser bastante sincero, naquela oportunidade não saiu muito animado daqui não. Tá? E hoje, vendo nessa cidade de Catanduva sendo fundado, aliás, foi fundado esse novo distrito, realmente a gente vê o que é o budismo realmente. O que é o resultado da convicção das pessoas que realmente lutam em prol da felicidade das pessoas. Naquela ocasião, não encheu uma salinha pequenininha. Hoje, realmente, tem grande número de companheiros aqui. Gostaria de, talvez, carinhosamente, parabenizar a todos os senhores pela fundação desse distrito aqui em Catanduva. Parabéns a todos os senhores. Essa dedicação, com toda certeza, os resultados virão. A comprovação obtemos. Então, justamente nesse ponto que eu gostaria de escolher um pouquinho hoje, qual é o objetivo com que nós somos membros dessa organização? Qual é o objetivo pelo qual nós somos discípulos do Exercício? Não é nós conquistarmos a nossa felicidade, não é verdade? Então, essa felicidade realmente é possível. Dependerá somente de cada um de nós criarmos uma consciência correta, em primeiro lugar, o que nós somos, entendermos corretamente o budismo dentro de religiões e com essa convicção, orarmos com coragem e avançarmos para vencer a ação das maldades. O budismo nada mais é do que combater e vencer as maldades. E como consequência dessa dedicação, conseguirmos imensuráveis benefícios do bom. Nós estamos conscientes, nós estamos, inclusive, sentindo na nossa própria vida diária a dificuldade que nós estamos vivendo, a própria sociedade está vivendo hoje em dia. Mas nós somos, inclusive, a verdade, nós temos um comum. Essa convicção é que deve prevalecer na nossa vida e realmente, quaisquer que sejam as dificuldades, quaisquer que sejam as circunstâncias desfavoráveis e difíceis, com essa convicção, orando ao ponto, conseguirmos vencer a maldade da nossa vida.
é justamente, né? Boa noite. Como vai, tudo bem? Pessoalmente, eu conheci com vocês pela primeira vez. Agradeço especialmente a sua presença e entrando no seu Tanaka, o Wagner Tanaka, esforçado bastante para a realização da primeira convenção do Distrito Catatua. Então, em primeiro lugar, você pode dizer para vocês esperar grande sucesso e convenção. Parabéns a todos. Como é mais velho, tinha bastante responsabilidade para apresentar minha família. Mas, 14 anos, na verdade, não tinha força para sustentar minha família. A família estava bastante problema. Quando meu pai faleceu e gastou muito dinheiro, porque em muitos tempos, quase mais de 2 anos, estava internado no hospital, gastou muito dinheiro. Não se dizer para recuperar mais rápido possível saúde dele. Então, na verdade, não pode partir dele. Tem que procurar de uma maneira de medicina. Você gastou muito. Infelizmente vai ser. Gastou muito dinheiro. Então ele deixou somente dívida. Aí começou. Aí começou muitas coisas. Então, e meu pai, nesses 10 anos, você trabalha. Aqui, 10 anos, você começa a trabalhar não raramente. Na verdade, não pode. Lei trabalhista não te permitir trabalhar nessa idade. Mas eu começo a trabalhar. Todo dia acordei 4 horas, madrugada, para trabalhar como distribuição do jornal. Antes de começar a aula da escola, todo dia, não teve feriado, apenas 2 vezes por ano, quando não se pode publicar no jornal, essa já está feriado. Só 2 vezes anualmente. Então, todo dia, sobre domingo, feriado, carnaval, todo mundo passeando, viajando, mas todo mundo trabalhando. Sentido muito infeliz, Por que sou eu? Muito jovem, idade jovem, tem que trabalhar. Acordei 4 horas da madrugada, todo mundo tinha alimentação. Perguntando por quê? Ninguém respondeu. Aí, felizmente, um ano depois do falecimento do meu pai, amigo do meu pai, visitou minha casa para apresentar sobre o motivo da minha religião. Minha mãe aceitou, porque ele estava sofrendo bastante. Bom, eu tenho 6 irmãos, mas ninguém acreditou em religião, porque meu pai estava praticando firmemente 7 religiões. Agora não precisa de ir na minha religião. Estava praticando 7 religiões. Todo dia rezando, mas eu já falei, realmente pareceu diferente. Infeliz, Então, como todos os nossos filhos, como maneira de acreditar na religião? Tocando minha mãe aceita o budismo, na minha religião, meus irmãos
anos. Então, minha idade de 15 anos, né? Comecei a prática. Felizmente, naquela época, segundo o presidente Joseph Touro, 1953. Estou perguntando a você, quem já nasceu em 1953? Quem nasceu? 53. Quem já nasceu? Quem tinha nascido em 1953? Pouca pessoa, né? Então, todo mundo, vocês ainda nasceram, mas já nasceu prática. Então, essa vez hoje já faz 45 anos de prática. Então, eu queria contar um pouquinho o meu relato, né? Naquela época, geralmente, todos os japoneses estavam sofrendo, porque logo depois da Segunda Guerra. Não sabe, Japão derrotado, né? Pela Segunda Guerra, contra as Nações Unidas, né? Perdeu tudo. Até minha casa foi queimada pela bomba. Perdeu tudo. Então, geralmente, todos os japoneses estavam sofrendo para viver. A maior pessoa estava sofrendo sem resistência. Então, todos os japoneses estavam cansados. Então, minha família toda estava sofrendo muito. Aí, então, naquela época, o presidente Joseph Touro incentivou bastante para todos nós, a Lula Gakkai, justamente o objetivo da prática da fé. Por que precisa prática? Então, nesse ponto, continuando como diretores da Gakkai, eu vejo que vocês estão trabalhando bem nessa diretriz da Gakkai. Então, por que precisa prática? Para que fazer o Gyodaio? Para que fazer atividades? Então, nesse ponto, o segundo presidente Joseph Touro de esclarecer claramente. Então, o objetivo do Gakkai prática a fé para a harmonia familiar. Primeiro ponto. Prática a fé para a harmonia familiar. Segundo item, prática a fé para a felicidade de cada pessoa. Terceiro item, prática a fé para vencer com dificuldade. Esses três itens, já falei, considerando naquela época, todos os membros do Gakkai, todos os japoneses estavam sofrendo pobreza, doença, desempregados, etc. Então, o sensei explicando força econômica, uma força extraordinária para conseguir transformação da carga negativa para a carga positiva. Então, hoje você fez aquela experiência. Normalmente, quem está ensinando prática, 3, 5, 10 anos, todos têm aquela experiência. Essa é uma comprovação, a própria comprovação da minha leitura. Aí, então, não posso explicar direitinho todos os anos, 45 anos, e precisava de tempo, 4, 3 horas, Aí, então, resumidamente, a minha família, começamos a prática,
tempos, atualmente, nossa através da Cacaia, né? No Japão, tem mais 8 milhões de famílias que estão praticando. Né? Quem conhece a família Soka, ou seja, membro da Cacaia, possam falar melhor, muito melhor do que outra família da sociedade japonesa, né? Mostrando uma comprovação que está feliz, né? Está mostrando uma família harmoniada. Né? Então, o budismo é importante, prova realmente está mais importante do que prova espiritual, prova teórica. Né? Mesma coisa remédio. Né? Está explicando nos remédios chineses. Quando eu tomar remédio, será que é cristão? Sabe o do mundo? Essa é a mais importante. Principalmente, o budismo é tradição. Né? Então, é mais importante acreditar. Prova real. Né? Comprovação do benefício mais importante. Todo mundo dentro da Cacaia estava decidido para praticar firmemente. Gongyo, né? De manhã à noite, Zakyan, Mogi, Fili, Gakuren, uma hora. Ainda é importante a participação do Shakuroku. Então, quando nós podemos estudar o budismo através da escritura, né? Então, e já está ensinando claramente para concretizar transformação karma negativa, tem que ter uma ação, dedicação, em prol do você, seja dedicação para servir às outras pessoas. Né? Então tem que ter essa ação, né? Ter a dedicação, salvação de outras pessoas, dedicação, propagação do livro. Então, claramente, mais fácil Gongyo. Quem sabe Gongyo? Quem está fazendo Gongyo? Tudo bem. Quem está na Gongyo? Esse é o ponto mais importante. Por quê? Budismo é razão. Não é? Por exemplo, nós podemos entender mais fácil. O budismo afirmando a importância de causa e efeito. Causa e efeito, por exemplo, quem está trabalhando? Trabalhando direitinho. Quem está trabalhando direitinho? Como causa? Passa um mês, poderá receber salário. Quem está estudando? Estudo como causa, aprender o efeito. Ele vai para a inteligência, o efeito. Quem gosta de comer feijoada? Então, quando comer, logicamente, antes de comer, está desejo, ok? Então, quando comer, sentir mais satisfeito, sentir uma feliz, esse efeito. Geralmente, criança, todos vocês já não apreciam o crescimento, mas mais rápido, pode saber claramente criança, todo ano está mostrando crescimento. Então eu estou explicando para a causa de Deus. Como é sentido? O budismo garantiu sua felicidade através da fé. Já falei, no mundo inteiro
temos o nosso companheiro da SFI, tem 28 países, tem mais de 12 milhões de membros. Recentemente, mês passado, membros jovens, 51 países, totalizando 250 jovens, estava participando do Japão, apoiamento da SFI, entre outros, atualmente, 128 países, nós temos companheiro. Não é apenas brasileiro, americano, francês, chinês, japonês, coreano, argentino, paraguaio, 128 países, muito bem, estamos simulando, o ano está desenhando, resolver o problema. Tem que ter ação como boa causa. Tem que ter. Não estou falando prática, como eu tenho. Esse é o mesmo tema da uma condição da felicidade. Então, eu desejo a vocês, pelo menos, tem que se desafiar com o que eu tenho. Segundo item, bater correndo, justamente, como eu, aí com mais dedicação, proposta do budismo, na greve, a sua sensação no Ocidente, se desejar sua felicidade, tem que dedicar a felicidade ao outro. Quando trabalhar a felicidade do outro, automaticamente estará acumulando sua atuação e sua falta de voz. Então, como nós, humildade, esse aqui, tem que ter uma determinação para fazer esse acordo. Convida a reunir palestra, seus amigos, colegas, famílias. Então, explicar sobre o budismo, depois mostra o jornal, revista, livro, então tem que explicar o seu princípio, prática, essa é a atuação do estudante. São duas maneiras como causa de ações, como causa de felicidade. O budismo está aplicando nesse ponto 2. Aí, nossa família, desde o início de prática, na verdade, colocamos em prática, honestamente, respeitando essa palavra, a orientação do presidente José Todas. Então, posso falar atualmente da minha família, estou muito feliz. Quem me conhece a minha família, dentro da minha mãe começou prática, era com idade de 50 anos. Agora 45 anos passou, 95 anos está vivendo com saúde. Ela está no seu momento. Então, meus irmãos e irmãs, essa prática é praticamente, cada família está acostumada para o aí, importante é que está comprovação importante. Então, meu desejo a todos vocês comemorando a sua participação na convenção do distrito, então, nós decidimos novamente para praticar corretamente, ou seja, desafiar com o que eu. Tudo bem? Eu desafiar com o aí, para participar dessa atividade, e me parece a convida desse amigo para promover essa atividade.
nesses dois ponto prático, como exercício turista, né, aí se coloca na prática honestamente esses dois elementos mais importantes, né? Então, o presidente se queda, ou da universidade garantiram a sua felicidade no futuro. Eu sou, mas super veterano para a segurança prática, tenho muitos relatos da experiência, eu estou sabendo viagens temporárias, né, no aspecto de felicidade, talvez, na prática, talvez, mais facilidade. Como nesse base, eu quero colocar com vocês, quem está desejando sua felicidade. Vamos, né, renovar a integração. Prática que vai participação da atividade. Tá certo? Então, está na hora, né? Você quiser fazer minhas palavras, né? Então, eu agradeço para vocês pela realização e primeira conversação desse trabalho. Parabéns. Então tá, vamos para descontrair, né? Enquanto eles se preparam ali, então a gente gostaria de entregar uma lembrancinha